Bom, então agora osmose. Não assusta com a quantidade de informação aqui, tá? Então lembra que a gente está falando de transportes passivos, que têm a tendência a igualar as concentrações. Eu coloquei essa imagem aqui de novo, ó, para você reparar comigo. A solução X é hipertônica em relação a Y. Você pode também dizer que a Y é hipotônica em relação a X, porque você está vendo que a X tem muito mais soluto do que a Y. Se aqui você tivesse uma membrana que permitisse a passagem de soluto, para igualar as concentrações, bastaria você tirar soluto de X e colocá-lo em Y. Então, imagina, soluto sai de X e vem para Y, e se iguala as concentrações. Você chama isso de difusão. Só que imagina que essa membrana fosse semipermeável. Daí você tem que lembrar que a membrana semipermeável só deixa passar solvente, não deixa passar soluto. Então, o que aconteceria? Pensa, você tem que igualar as concentrações. Só que não dá para você mexer no soluto. Você não pode pegar soluto de X e colocar em Y. A única coisa que pode atravessar essa membrana semipermeável é o solvente. Sacou o que tem que acontecer? Então, você precisa pegar o solvente de Y e colocá-lo em X. Então, você teria que fazer o que eu estou representando aqui na seta vermelha. Pegar o solvente de Y e jogar para X. Com isso, o nível, o volume aqui dessa solução vai diminuir e aí ela vai ficar um pouco mais concentrada. Em contrapartida, o volume dessa solução X vai subir e ela vai ficar um pouco mais diluída. Então, você consegue entender a ideia? Tanto a difusão quanto a osmose têm o mesmo objetivo, que é igualar as concentrações. Só que a difusão vai mexer com soluto, a osmose vai mexer com solvente, mas a finalidade é a mesma, igualar as concentrações. Quando eu estou falando de membrana plasmática, a gente falou que ela é semipermeável. Ela vai permitir a passagem tanto de soluto quanto de solvente. Só que na maioria dos casos, a velocidade do transporte do solvente é muito maior do que a velocidade do transporte do soluto. Então, embora a membrana plasmática seja seletivamente permeável, permita a passagem dos dois, a velocidade do transporte da água é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente meio que desconsidera a difusão, o transporte do soluto. Então, a gente considera que na membrana plasmática, o que está indo de um lado para o outro para igualar as concentrações é muito mais água do que soluto. E aí, então, a ideia, ó, se você estiver falando do transporte do solvente, então você vai falar que a osmose nada mais é do que a passagem de água do solvente do local da solução de menor concentração, da solução hipotônica, para a solução hipertônica. A água sempre vai para o local que está mais concentrado. Pensa que é como se o soluto que está ali estivesse atraindo a água, porque a ideia é igualar as concentrações. Então, o local mais concentrado ganha água, porque aí ele fica mais diluído. E aí você tem uma tendência ao equilíbrio. E aqui eu coloquei alguns exemplos práticos, ó. Então acho que todo mundo já reparou, né? Você vai comer uma salada. Quando você tempera a salada, você coloca lá vinagre, azeite, óleo e tal, e você coloca sal. Então você cria um ambiente hipertônico. Pensa nas células da alface, pensa nas células do tomate. Você colocou aquelas células num ambiente hipertônico, você jogou sal em volta, você criou um molho hipertônico. Então essas células vão perder água por osmose. A água vai sair de dentro dessas células e vai para a solução. E aí você repara que depois de um tempo que você fez a salada murcha. Então isso murchou porque perdeu a água. Se você pudesse medir, por exemplo, você faz o molho e mede, sei lá, dá 10 ml, taca na salada e deixa lá. Depois de um tempo você coleta aquele líquido e mede. Você vai ver que vai dar muito mais que 10 ml, porque além daquele líquido que você jogou, você tem mais a água que saiu de dentro dos vegetais e foi incorporado ali. Então, olha que interessante. Tem outras aplicações práticas, quando a gente quer conservar alimentos. Então, você faz lá salgamento de carne, salgamento de bacalhau, carne de charque, de soja, etc. Você sabe que aquela carne ela vai ter uma durabilidade muito maior. Uma carne normal, se ficasse fora da geladeira, estragaria. Aquela não estraga. Por que ela não estraga? Quando você faz o salgamento, você cria ali um ambiente hipertônico.
Se de repente um micro-organismo cair ali em cima, ele não consegue se proliferar naquele ambiente, porque o micro-organismo chegou, aquele ambiente tem tanto sal, aquele ambiente é hipertônico, o micro-organismo vai perder água e o micro-organismo desidrata e morre. Essa é a ideia. Pode pensar a mesma coisa para doce também. Se deixar uma goiaba durante um tempo fora da geladeira, ela vai fungar, os micro-organismos vão se proliferar nela. Só que se você deixar uma goiabada por outro lado, aquilo vai demorar muito mais para estragar. Porque a goiabada tem uma grande concentração de açúcares. Aquilo ali é um ambiente hipertônico. Qualquer micro-organismo que cair ali vai ter uma tendência a perder água por osmose. Faz mais sentido? Vamos continuar aqui nos exemplos, ó. Então, aqui a gente está mostrando um tubo em U, aqui tem uma membrana semipermeável, e aqui você está vendo que essa solução é hipotônica, a solução do lado de cá é hipertônica. Então, você imagina o que vai acontecer, ó. Se a membrana é semipermeável, ela não vai deixar passar soluto, então não tem como as bolinhas daqui virem para cá, só vai passar solvente. Lembra que essa tendência a igualar as concentrações é algo natural, é um processo físico. Se a membrana permite a passagem do solvente, o solvente vai passar, tem uma tendência ao equilíbrio. E aí então você vê que já que não dá para pôr soluto daqui para lá, a gente tem que colocar a água no sentido oposto. Então a água vai vir dessa solução menos concentrada, dessa solução hipotônica, para a solução hipertônica. A água sempre vai para a solução hipertônica. Aí você repara, ó, como a distribuição do soluto agora está um pouco mais igualitária, porque ao colocar água para cá, você ajudou a diluir essa solução. Ao tirar a água daqui, você ajudou a concentrar essa solução. E aí, obviamente, você percebe que o nível dessa solução desceu um pouquinho, o nível dessa solução aumentou um pouquinho. A gente sempre vai falar que a osmose tem uma tendência a igualar as concentrações, mas isso não quer dizer que ela vai de fato igualar, tá? Porque existem outras forças agindo no sistema. Você não pode se esquecer que existe gravidade, tem umas outras questões aqui. Então, tem, por exemplo, a gravidade agindo aqui nessa coluna d'água. Então, você tem uma tendência a água passar daqui para cá para igualar. Só que você tem aqui uma coluna d'água que, por conta das outras pressões, ela não vai aumentar muito. Então, tem uma tendência a igualar, mas não quer dizer que vai de fato igualar, tá? Dependem das outras forças que agem aqui. E assim, agora super prático. Então, vamos pensar num exercício. Como é que as coisas acontecem? Vamos pensar então na osmose na célula animal. Montei esse esquema aqui para você e agora a gente vai somar tudo aquilo que a gente viu nos vídeos anteriores e vai colocar aqui em prática. Então, eu estou falando, ó, imagina que você tenha hemácias, então aqui uma hemácia, outra hemácia, outra hemácia. Essas hemácias foram mergulhadas em diferentes soluções. As bolinhas vermelhas representam o soluto. Então, aqui eu estou representando uma solução isotônica. Então, eu estou falando que a concentração de soluto aqui nessa solução é a mesma concentração de dentro da hemácia. Aqui, então, você repara que agora você tem muito mais soluto do lado de fora da hemácia do que do lado de dentro. Então, essa solução é hipertônica. E aqui você tem a situação oposta. Você tem muito mais soluto dentro da hemácia do que fora. Então, repara, eu estou classificando essas soluções em relação à minha hemácia. A minha hemácia é o meu referencial. Então, é como se aqui fosse uma solução de água pura, por exemplo, daí dentro da hemácia vai ter muito mais soluto. Aqui, imagina que é água do mar, por exemplo. Então, do lado de fora da hemácia vai ter muito mais soluto. E aqui, imagina que é um soro caseiro. Então, o tanto de soluto encontrado no soro seria o mesmo tanto de soluto encontrado na hemácia. E aí eu quero que você imagine o que vai acontecer com essa hemácia à medida que o tempo passa. E aí, então, lembra que a membrana plasmática é seletivamente permeável, só que a velocidade do transporte do solvente é muito mais rápida do que a velocidade do transporte do soluto. Então, a gente desconsidera a difusão e vai pensar apenas na osmose. Então, você imagina que aqui o tempo vai passar e o mesmo tanto de água que entra vai ser o mesmo tanto de água que sai, porque as concentrações fora da hemácia e dentro da hemácia são as mesmas. Então, não vai acontecer nada com essa célula em termos de mudança de volume. Ela vai ficar igualzinha, vai continuar com o formatão dela. Agora, pensa o que acontece aqui, ó. O lado de fora está mais concentrado. Isso quer dizer que a água vai sair da hemácia ou entrar na hemácia?
Pensa na osmose. Tendência a equilíbrio. A água vai sair da hemácia, porque ela vai para onde tem mais sal, ela vai para onde está mais concentrado. Então, aqui o tempo vai passar e essa célula vai murchar, ela vai diminuir o volume. E aqui você consegue perceber que vai ocorrer o oposto? Dentro da célula está mais concentrado. Então a água vai entrar na célula. A água sempre vai para onde está mais concentrado. É muito importante que nesses exercícios você coloque esse mais C para representar onde está mais concentrado. Isso te ajuda a saber que a água vai nessa direção. Então se aqui está mais concentrado, a água vem para fora. Se quem está mais concentrado é a célula, a água entra na célula. E aí você imagina o que vai acontecer com essa célula? O tempo passa, ela ganha água, ela aumenta o volume, a membrana plasmática não vai resistir, vai romper e essa célula vai murchar, ela vai vazar, ela vai sofrer lise, rompimento da membrana plasmática. Essa célula vai morrer porque ela vai inchar, aumentar o volume e a membrana plasmática não vai resistir, ela estoura. A gente chama isso de hemólise, porque é a lise da hemácia. Percebeu? Por isso que quando você está doente, desidratado, vomitando, com diarreia, você vai ao hospital e recebe na veia soro fisiológico. Eles não colocam água na sua veia, eles colocam soro fisiológico. Eles colocam dentro de você algo que tem a mesma concentração do seu sangue. O soro fisiológico é isotônico em relação às suas células. Se eles colocassem água pura dentro do teu vaso sanguíneo, consegue imaginar o que ia acontecer? Água seria uma solução hipotônica. Você ia ter um rompimento de várias das suas células, porque elas iam ganhar essa água por osmose. E o oposto, imagina que eles colocassem dentro de você uma solução hipersalina. As suas células iam desidratar e você iria morrer. Por isso, minha gente, que quando você está com sede, isso é um aviso do seu cérebro te avisando que você precisa de líquidos. Se você bebe refrigerante, você está colocando dentro de você uma solução hipertônica com muito açúcar. Porque quando eu falo que o negócio é hipertônico, não importa se aquilo tem muito sal ou açúcar, tem muito soluto. E aí você bota aquela coisa hipertônica em você, isso não vai resolver o teu problema. Se você está desidratado, você tem que beber água pura, porque o que você tem que pôr dentro de você é solvente. Não é solvente com soluto, é solvente. A mesma coisa aqui, ó, colocada de um jeito um pouquinho diferente, repara. Aqui a sua hemácia, a sua célula foi colocada no meio hipotônico. Se o meio é hipotônico, quer dizer que tem mais soluto dentro da célula. E aí tem muito mais água entrando por osmose, ela incha, sofre lise. Se ela foi colocada no meio hipertônico, tem muito mais soluto fora dela. E aí a água sai da célula, ela murcha. Eu acho que é importante sempre você se acostumar a colocar o mais C onde tem mais soluto, porque isso te ajuda a pensar para onde a água vai. A água sempre vai para onde a concentração é maior de soluto. Então aqui a água vem para dentro, aqui a água vem para fora. Agora, se o meio foi isotônico, a célula está de boa. O mesmo tanto de água que entra é o tanto de água que sai. É importante a gente pensar agora numa célula vegetal. Será que nas células vegetais a osmose se comporta do mesmo jeito que a célula animal? Você tem que lembrar que a célula vegetal tem para o lado de fora a tal da parede celular. Então, a parede celular não vai influenciar na permeabilidade da célula, só que a parede celular ela é um tanto quanto rígida. Ela não é tão flexível quanto a membrana plasmática. Então, a ideia é que ela não vai aumentar tanto de... Quer ver? Não vou nem te explicar, você vai concluir por conta própria. Então, repare aqui, ó. Aqui você está vendo que essa célula vegetal está tranquilona, tá vendo? Essa aqui está um pouquinho inchada e essa aqui está um pouco murcha. Então, vamos pensar o que aconteceu. Se essa célula está de boa, é porque ela foi provavelmente mergulhada em uma solução, muito bem, isotônica. Então, se essa célula está de boa, quer dizer que o mesmo tanto de água que entrou foi o tanto de água que saiu. Ela estava, então, numa solução isotônica. E aí você vai dizer que essa célula está flácida. Ela está no seu estado normal. Você percebe que essa célula aqui ao lado está toda inchada. Então, você já consegue concluir, ó, se ela está inchada, é porque a água, muito bem, entrou. Se a água entrou, é porque ela estava mergulhada em uma solução
Conseguiu? Então, se a água entrou, quer dizer que dentro da célula estava mais concentrado. Portanto, ela estava numa solução hipotônica. Então, lembra sempre dos teus sinais. Se a água entrou, é porque dentro tem mais soluto, dentro está mais concentrado. E aí, a solução do lado de fora seria hipotônica. Essa célula toda cheinha, a gente diz que é uma célula túrgida. E aqui o oposto. Se a célula murchou, quer dizer que ela perdeu água. Se ela perdeu água, é porque por fora está mais concentrado. E aí, então, se por fora está mais concentrado, a solução aqui de fora é hipertônica. Então, repara que essa classificação que eu estou fazendo aqui, ó, é da solução em que a célula foi mergulhada. Então, se a solução onde ela foi mergulhada é hipotônica, isso quer dizer que a célula é hipertônica. E aqui o oposto, se a solução é hiper, a célula é hipotônica. Lembra que essa classificação é sempre relativa, você tem que deixar bem claro o que você está classificando, se é a solução fora da célula ou se é a própria célula. E aí essa célula toda murcha, a gente diz que é uma célula plasmolizada. E aí então, como você pode perceber, a célula vegetal ela não sofre lise, porque a parede celular ela coloca uma limitação ao tanto que essa membrana plasmática expande. Pensa que você tem uma bexiga, você começa a encher a bexiga de ar. Enche, 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 enche. A borracha da bexiga vai chegar uma hora que ela não vai aguentar e essa bexiga vai estourar, porque ela tem um limite para expandir. Agora imagina que eu peguei uma caixa de madeira, fiz um furinho, botei a bexiga lá dentro e comecei a encher a bexiga dentro da caixa de madeira. Essa borracha da bexiga vai encostar na caixa e eu não vou mais conseguir jogar ar lá dentro. É a mesma ideia. A membrana plasmática ela expande, mas ela toca a parede celular e a parede celular limita essa expansão. Então a célula vegetal não sofre lise. E aqui, por outro lado, quando ocorre a perda de água, você percebe que a membrana plasmática vai desgrudar da parede vegetal, da parede celular, só que a parede celular ela não vai regredir junto com o citoplasma da célula, vai ficar esses espaços aqui com ar, ó. E aí, então, aqui a célula plasmolizada. Joia? Um último aqui. Então, uma outra imagem te mostrando os mesmos conceitos, para você ver se você consegue perceber e interpretar bem o que está acontecendo. Compara as três células. Consegue perceber que a do meio é a normal, essa é a murcha, e essa daqui é a que está toda cheinha. Então, você percebe que ela foi colocada num meio hipotônico. Como é que eu sei disso? Porque eu estou vendo que ela está cheinha. Se ela está cheinha, quer dizer que ela ganhou água, ou seja, a célula está mais concentrada que o meio. E aí ela fica túrgida. Aqui no meio, você vê que ela está de boa. Então, tanto de água que entrou foi o tanto que saiu, porque o meio onde ela está tem a mesma concentração que ela. E aqui no último, se ela perde água, é porque o lado de fora estava mais concentrado que ela. Então, o meio onde ela estava era hipertônico. E aí ela fica plasmolizada. Repara que quando você coloca setas mostrando o movimento da água, você sempre coloca a água entrando ou saindo do vacúolo. Lembra que o grande vacúolo vegetal tem por função armazenar essa água. Então, ele atua nesse controle osmótico, nessa água que entra ou sai da célula por osmose. Joia? Então é isso. Até já já.